paz do Senhor, povo de Deus. Quero aqui compartilhar uma palavra que está em João capítulo 6, versículo 60, o versículo 66, 67 e 68. Diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Agora vamos para o verso 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. No contexto dessa palavra, meus irmãos, nós vamos ver Jesus partindo para o outro lado do mar, da Galileia, de Tiberíades. Nós vamos ver que uma multidão seguia Jesus. E a Bíblia vai falar que o povo seguia não porque ele era o Cristo, mas por sinais que ele fazia nos enfermos, pelos sinais que operava. E a Bíblia vai deixar bem claro que, mesmo com tudo isso, Jesus se preocupou com tal multidão, com a multidão. Tanto é que Jesus vai falar para Filipe: aonde vamos comprar pão para que estes venham comer? Né? Então Jesus está preocupado com uma multidão, aleluia, que está interessada nos sinais. Mais para frente nós vamos ver eles indo até Cafarnaum em busca de Jesus, só que desta vez em busca de pães e peixes. Tanto é que Jesus vai falar: vocês não estão me buscando nem agora pelos sinais, mas porque vocês comeram do pão e vos saciastes. Então nós vemos uma multidão seguindo por pães, peixes e sinais. Nós vamos ver que, no contexto da palavra, Jesus vai começar a dar o seu discurso acerca do pão da vida, dizendo que ele mesmo era o pão da vida. E quando ele começa a dar esse discurso, a Bíblia vai falar que muitos dos seus discípulos, quando ouviram isso, começaram a questionar, dizendo: duro é esse discurso, quem poderá ouvir? Ou seja, estavam seguindo a Jesus, não porque ele era Cristo, mas por interesse, por sinais, por pães e peixes. E agora que a palavra aos ouvidos deles era dura, eles estão querendo recuar, voltar atrás, escolhendo o cardápio. E a verdade que nós vemos nos dias de hoje é que muitos estão seguindo a Jesus, simplesmente pelo que ele pode fazer, pelos sinais, pelos pães, pelos peixes. E a verdade é que, aleluia, quando nós, aleluia, ouvimos as palavras de Deus, não há como escolher. Porque a Bíblia vai falar que Mefibosete, aleluia, era aleijado, filho de Jonatas. Porém, ele estava na mesa de quem? Do rei Davi. Mas a ordem, ou melhor, era tudo graça. Se Mefibosete estava na mesa, era tudo graça. Por quê? Porque nele estava o próprio defeito. Então, se eu e você hoje somos Mefibosete na mesa do rei, na mesa de Deus, por que escolher cardápio? Por que não se alimentar do que ele colocar na mesa? Porque toda palavra que sai da boca de Deus é vida eterna. E os discípulos não estavam entendendo, e este povo não estava entendendo a palavra de Jesus. Tanto é que eles vão dizer que duro era o discurso. E Jesus vai deixar bem claro que a palavra que ele estava falando era espírito e vida, era uma palavra espiritual. Eles não estavam entendendo. E nos nossos dias está muito fácil querer escolher cardápio, né? A palavra do pastor tem que me agradar, o pastor tem que pregar aquilo que eu quero, e não é bem assim. Aleluia. Aí a Bíblia vai falar que muitos tornaram para trás e não andavam com ele. Aleluias. Ou seja, depois do discurso ser duro para eles, eles começam a recuar. Eles não suportaram a palavra, não suportaram aquilo que o mestre falou. E Jesus vai falar: vocês também não querem se retirar? Cristo é suficiente. À medida que os discípulos saíram, Jesus falou para os 12 que sobraram, que eram os seus: vocês também não querem ir porque Cristo é suficiente. Não era Cristo que precisava daquela multidão, mas era aquela multidão que precisava de Cristo. E se eu vou te provar que é o homem que precisa de Jesus, não Jesus que precisa de homem. Porque Lázaro morre, quem ressuscita? Ele, Jesus. Mas onde Lázaro está hoje? Jesus vai ressuscitar.
ao terceiro dia depois de morrer. Hoje está à destra de Deus. Agora eu pergunto, quem precisa um do outro? É Jesus que precisa de Lázaro ou Lázaro que precisa de Jesus na ressurreição do último dia? Então não tem essa de, eu vou escolher cardápio. O evangelho para mim tem que ser aquilo que vai agradar meus ouvidos, que vai massagear, que vai, sabe? Não. Evangelho é porta estreita. Evangelho é Deus amou o mundo de tal maneira, mas também é que se o homem não se arrepender, ele vai afiar sua espada. O evangelho é um equilíbrio de amor e justiça. É céu e inferno a pregação. Isso é evangelho. Prega céu, prega inferno. Venham até mim, mas naquele dia, se o homem não se arrepender, apartai-vos de mim. Evangelho é, eis que estou à porta e bato, mas naquele dia muitos estarão do lado de fora querendo entrar. Se hoje você tem a oportunidade de saber que Jesus está do lado de fora querendo entrar, abra. Por quê? Porque naquele dia será diferente. É muitos do lado de fora com Jesus do lado de dentro querendo entrar. E Jesus vai dizer, eu não vos conheço. Então não está na hora de entender ou querer escolher cardápio, porque Deus é suficiente. Deus é tremendo. O salmista Davi vai dizer, quando eu contemplo os teus céus, as obras dos teus dedos, a lua, as estrelas que ali preparaste, eu começo a me perguntar o que é o homem. É engraçado que o salmista Davi não vai falar quem é o homem. É como se o salmista Davi estivesse tratando o homem como se fosse um objeto, nem como se fosse alguém, porque ele não vai dizer quem é o homem, ele vai dizer o que é o homem. Então quando Davi contemplava os céus, o que Deus criou, ele começava a se perguntar, que é o homem para que com ele te preocupes, se importes? Salmo 8, vocês podem ver lá, aleluia. Agur vai falar, quem é este? Aleluia, que subiu ao céu e desceu, que cerrou nos punhos os ventos, que amarrou as águas em sua roupa, estabeleceu limites para a terra. Qual é o seu nome, o nome do seu filho? Me diga se tu sabes. Salmo 113 vai falar, quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas? Você está na terra, ele está nos céus. Você para olhar para os céus, levanta a cabeça, ele para olhar, se curva para baixo. O salmista vai dizer, quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas, que do alto se curva para ver os céus. O salmista faz questão de dizer que se curva para ver o que está nos céus e na terra. Aliás, enquanto nós devemos erguer os nossos olhos para falar com ele, ele simplesmente se curva. Aleluia. Para olhar o que está nos céus. Deus é tão grande que ele pode olhar para a direita, para a esquerda, olhar para baixo, mas nunca para cima, porque não há ninguém acima dele. Agora eu pergunto, está na hora de escolher cardápio? Jesus está voltando. A mensagem é arrependei-vos de crer no Evangelho. Agora você vai querer escolher? Jesus está a um ponto de voltar. Coma aquilo que está na mesa, porque é a palavra de vida eterna. E é essa palavra que Jesus vai falar, que vocês vão conhecer e ela vos libertará. Então não está na hora de escolher, está na hora de se alimentar do que Deus colocar na mesa. Em nome de Jesus.